Olá, eu sou o Dr. César Buchala Ferreira, diretor técnico do Hospital Dom Alvarenga, e esse é mais um Alvarenga Esclarece, tirando dúvidas sobre a Covid-19. Nós sabemos que existem muitas fake news divulgadas tanto em sites, quanto em jornais, quanto em aplicativos de redes sociais, e isso traz muita dificuldade tanto para os profissionais da saúde quanto para a população entender o que realmente é verdade e o que pode ser uma mentira ou uma invenção de alguns veículos de comunicação. Essas são as fake news. E as fake news têm sido muito disseminadas pela facilidade das redes sociais e dos veículos de comunicação disseminarem informações, ao mesmo tempo trazendo informações que podem ser rapidamente e perigosamente difundidas e trazendo dúvidas em toda a população em relação a situações que podem ser evitadas e devem ser evitadas. A minha ideia é passar para vocês algumas das fake news que são veiculadas em alguns veículos de comunicação e que foram desmentidas pelo Ministério da Saúde ou por órgãos da saúde que fizeram realmente um levantamento de dados e de informações mais consistentes em relação a esses dados. Uma dessas fake news que tem sido passada é a situação do coronavírus ter sido criado em laboratório. Isso é mentira. Não há nenhum dado evidente, nenhuma evidência científica que demonstre que esse vírus foi produto de uma arma biológica ou de uma criação dentro de um laboratório. Estudos realmente demonstram que esse vírus tem sim características semelhantes a outros coronavírus que já ocorreram no mundo. Existem algumas evidências que falam em relação à doença ser uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida de animais para seres humanos, e também existem evidências mostrando que a infecção foi transmitida de seres humanos para seres humanos desde o início. Ainda realmente há algumas dúvidas na literatura em relação a qual a origem desse vírus em relação a ser um vírus totalmente originário de animais ou ser um vírus originário de seres humanos. Mas nada demonstra para a gente com fundamentos, com evidências científicas, que esse vírus foi criado num laboratório para produzir uma arma biológica. Então, isso é uma fake news. Fumar aumenta o risco de contrair uma forma grave de coronavírus? Bom, essa já é uma mensagem que não é uma fake news, é uma mensagem verdadeira. Então, nós sabemos que a pessoa que fuma, que tem o hábito de tabagismo, é uma pessoa que se expõe a algumas fumaças tóxicas, que cronicamente vão determinar um problema maior no pulmão, doenças crônicas respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, enfisema, bronquite crônica e até mesmo câncer de pulmão. Cronicamente, essas doenças, sim, são doenças que trazem um risco maior de uma gravidade da coronavírus e também, agudamente, elas diminuem o movimento ciliar dentro das árvores traqueobrônquicas, ou seja, o movimento de muco, de secreção que passa lubrificando as árvores brônquicas e a passagem do ar dentro do pulmão fica prejudicado por conta do cigarro. Isso é uma forma de defesa do nosso corpo. Quando a gente perde essa defesa, existe um risco maior do vírus adentrar no pulmão, adentrar na via respiratória e sim trazer um risco de uma doença mais grave. Então, fumar é sim um risco maior para as pessoas contraírem doenças pelo coronavírus de forma mais grave. Essa não é uma fake news, essa é uma notícia verdadeira. O isolamento social é considerado a melhor forma de prevenção da coronavírus? Sim, é uma verdade, isso não é uma fake news. O isolamento social foi demonstrado por várias evidências como uma das melhores formas de prevenir o contágio, de diminuir o índice de transmissão de pessoa a pessoa, tanto pelo isolamento, pelo distanciamento social, quanto pela diminuição da exposição às gotículas das pessoas que estão infectadas para pessoas não infectadas, quanto pela diminuição de aglomerações. Então, realmente, essa é uma notícia verdadeira, não é uma notícia fake, uma notícia mentirosa produzida pela mídia.
O isolamento social é sim um método e uma ferramenta muito adequada para reduzir a transmissão, para reduzir o índice de transmissão de doença de uma pessoa para outra. Existe um medicamento capaz de prevenir e de tratar a Covid-19? Bom, essa mensagem de que existe um medicamento capaz de tratar a Covid-19, de prevenir, essa sim é uma fake news. No início da pandemia, muitos veículos, muitos sites e redes sociais divulgaram medicações como possíveis prevenções para a aquisição da doença, né? A própria hidroxicloroquina foi colocada em alguns países e em alguns guidelines iniciais como sendo uma possibilidade de prevenção da doença. Cada vez menos a gente acredita realmente no poder de prevenção de algum medicamento. Não existe hoje comprovada eficácia de nenhum medicamento que é utilizado, de todos os que já foram testados, como prevenção para a aquisição da doença. E de mesma forma, também não há nenhuma evidência fundamentada apoiando algum tipo de medicamento no tratamento e na cura da Covid-19. Então, não temos até o momento nenhum medicamento aprovado e com evidência científica suficiente para dizer que é um medicamento curativo para a Covid-19. Existem vários medicamentos em estudo, existem alguns que realmente demonstraram melhora da mortalidade em pacientes graves, melhora substancial, inclusive a dexametasona mais recentemente, com queda de cerca de 30% na mortalidade em pacientes com necessidade de intubação ou uso de oxigenoterapia, algo que foi fundamentado por estudos mais fortes, mais robustos, como o estudo realizado pela Universidade de Oxford, mas ainda não é um medicamento responsável pela cura, nem tampouco pela prevenção da doença. Então, é uma fake news dizer que existem medicamentos que curam a Covid-19 e ou que previnem a doença. Uma outra mensagem que é passada é de que qualquer produto de limpeza mata o coronavírus. Essa é uma fake news. Não são todos os produtos de limpeza que matam o vírus. Existem algumas substâncias que são mais específicas, algumas que podem ser usadas dentro de casa, como o próprio álcool, 70%, a água sanitária e até mesmo a água e sabão. São substâncias simples de serem utilizadas e que realmente têm evidência de matar o coronavírus, tanto nas mãos, quando a gente higieniza as mãos com água e sabão, quanto em algumas superfícies, quando a gente utiliza a água sanitária ou até mesmo o álcool 70%. Outra mensagem que é passada é a respeito da transmissão em pacientes assintomáticos. E essa é uma mensagem verdadeira. Nós sabemos que uma grande parcela da população não desenvolve doença sintomática com sintomas típicos como a febre, dor no corpo, espirros, tosse, falta de ar. São então considerados como pacientes sintomáticos e num exame ocasional realizado, seja um swab ou um teste sorológico, eles detectam a doença Covid-19. Essas pessoas são consideradas portadores assintomáticos do vírus e elas sim transmitem a doença. Transmitem da mesma forma que a pessoa que está sintomática, ou seja, pelas gotículas, quando estão falando, quando estão tossindo, quando estão espirrando, pelo contato, pela passagem de mão, pelo aperto de mão, por um abraço, por um beijo. São transmissões que acontecem do paciente assintomático, mas portador, para uma pessoa não portadora. Por isso, o uso da máscara foi implementado como uma medida de prevenção em massa da transmissão de gotículas. Então, uma pessoa assintomática, mesmo que ela não saiba que tenha a doença, ela com a máscara ela tem uma barreira de cerca de 99% de partículas de um tamanho determinado para transmissão para outras pessoas. E isso realmente tem tido uma evidência muito fundamentada para que o uso da máscara seja disseminado por um período indeterminado para prevenção da transmissão dessas gotículas de uma pessoa assintomática portadora para uma assintomática não portadora. Então, sim, essa é uma verdade. O paciente assintomático pode transmitir a doença e ele deve sim usar a máscara, assim como as pessoas sintomáticas e as outras pessoas não portadoras.
Bom, espero que tenha tirado algumas dúvidas. Continue seguindo as nossas redes sociais, acompanhe nossas informações e até a próxima.